Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre determinantes. Falaremos sobre determinante de ordem 2, de ordem 3 e de ordem maior do que 3. Primeiramente, o determinante é um número real que está associado a uma matriz quadrada. Ou seja, eu só posso ter determinante se a matriz for quadrada. E toda matriz quadrada vai ter um determinante. Como que eu faço para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2? Então, eu tenho um exemplo aí. A primeira coisa que a gente tem que ver é a seguinte. Eu tenho a minha diagonal principal e a minha diagonal secundária. Para eu achar o meu determinante será diagonal principal menos diagonal secundária. Deixa eu anotar aqui, diagonal secundária. Beleza? Então, nesse caso, qual seria o meu determinante? O meu determinante seria, o valor da diagonal principal é 2 vezes 4, menos da diagonal secundária, 0 vezes 1. Então, meu determinante seria 8 menos 0, que dá 8. Beleza? Agora, se eu tivesse um determinante de ordem 3. Determinante de ordem 3, eu vou usar o que a gente chama de regra de Sarrus ou Sarri. Enfim, na regra de Sarri ou de Sarrus, a gente repete as duas primeiras colunas e vai fazer a mesma coisa que a gente faz na de ordem 2. Considerar tudo que seriam as minhas diagonais principais, positivos, e tudo que seriam as minhas diagonais secundárias, eu troco o meu sinal. Então aqui eu vou repetir 3, 1, 0, 1, menos 1 e menos 2. Vou mudar até a cor aqui. Então, o que seria a minha diagonal principal está aqui. O que seria a minha diagonal secundária está aqui. E aí eu vou resolver. Então, meu determinante vai ser aqui. A gente tem 2 vezes 0 vezes menos 2 dá 0. 1 vezes 5 vezes menos 1 dá menos 5. 3 vezes 1 vezes 0 dá 0. Para cá, 1 vezes 0 vezes 0 dá 0. 3 vezes 5, 15 vezes menos 2, menos 30. 2 vezes 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, meu determinante vai ser o que está do lado de cá, com o mesmo sinal. Então, menos 5 mais 0, menos o que está do lado de lá. Menos 2, menos 30, mais 0. Então, o determinante vai ser 0 vai cortar, né? Então, não preciso nem levar em consideração. Então, vai ficar menos 5. Esse menos aqui, ele vai mudar o sinal de tudo que está aqui dentro. Então, menos com menos, mais. Então, mais 2, menos com menos, mais 30. Então, o determinante vai ser menos 5 mais 2 dá menos 3, mais 30, 27. Então, determinante dessa matriz, usando a regra de Sarri ou de Sarrus, será 27. Agora, se eu tenho uma matriz de ordem maior do que 3, essa minha matriz aqui é uma matriz 4x4, eu posso querer achar o determinante dela, certo? Mas para eu achar o determinante dela, eu não posso usar simplesmente o que a gente chama de Sarri ou enfim. A gente vai ter que usar um outro método. Esse método é o que a gente chama de método cofator ou eliminação gaussiana. Método do cofator. E o que seria o cofator? Vamos escrever o cofator aqui. Cofator de J vai ser menos 1 elevado a I
mais j, que multiplica pela determinante do que sobra. Vou escrever aqui, do que sobra. E aí vocês vão me entender. Nesse método, a gente sempre tem que procurar a linha ou a coluna que tenha mais zeros. Por que isso? A gente vai entender. Para eu calcular esse determinante, eu vou fazer o AIJ vezes CIJ em vários pontos. Aqui eu tenho 4 linhas ou 4 colunas. Então eu teria que fazer isso. Por exemplo, se eu tivesse escolhido isso aqui, eu estaria pegando os elementos A11, A21, A31 e A41. Então, a minha determinante seria A11 vezes cofator 11, mais A21 vezes cofator 21, mais A31 vezes cofator 31, mais A41 vezes cofator 41. E por que é interessante a gente pegar onde tem zero? Porque, por exemplo, o A21 é igual a zero. Se o A21 é igual a zero, quando eu substituo aqui, ele vai zerar esse termo. O A41 também é igual a zero. Então, quando eu substituo aqui, isso aqui também some. Então, eu preciso fazer menos conta. Então, o ideal é que a gente sempre procure onde tenha mais zero, beleza? Não necessariamente eu preciso escolher uma linha que tenha mais zero. Nesse método, a gente escolhe qualquer linha e qualquer coluna. Você decide. Então, se você quiser pegar uma linha, uma coluna que não tenha nenhum zero e ter mais trabalho, beleza, sem problema. O resultado será o mesmo. Mas, se a gente pode facilitar, então o ideal é que a gente procure onde tem mais zero. Então, eu escolhi essa linha aí mesmo. Essa coluna, no caso. Então, vamos lá. Eu vou calcular o cofator 1, que seria menos 1, que multiplica. Menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica. Determinante do que sobrou. O que sobrou? O que seria isso? Olha só. Vou dar um zoom aqui. O elemento que eu estou considerando é esse cara aqui, que é o A11. Se eu considero ele, eu vou cortar a linha e a coluna que ele se encontra. E o que sobra? Sobra isso aqui, ó. Então eu vou calcular o determinante disso aqui que sobrou. Beleza? Então, vamos olhar ali e ver o que sobrou. Considerando o que sobrou, foi 1, 2 e 3, menos 1, 2 e 0, 3, 5 e 1. Perceberam por que eu faço o cofator? Porque eu estou diminuindo 1 grau do determinante. Antes eu tinha aqui um determinante 4 por 4, agora eu tenho um determinante 3 por 3. E 3 por 3 eu consigo resolver por Sarri, ou Sarrus. Então vamos lá. Primeira coisa, esse termo aqui, menos 1 elevado a 2, vai ser 1, né? Então eu nem preciso levar ele em consideração na minha conta. Deixei ele quietinho lá. Então vamos repetir as colunas. 1, menos 1, 3, 2, 2 e 5. Então vai ficar para o lado de cá e para o lado de lá. Então vamos lá. A gente tem 3 vezes menos 1, menos 3, vezes 15, vezes 5, menos 15. 2 vezes 0, vezes 3, 0. 1 vezes 2, vezes 1, 2.
2 vezes menos 1 menos 2 vezes 1 menos 2. 1 vezes 5 vezes 0, 0. 3 vezes 3 vezes 2, 18. Então, vamos calcular o determinante, que seria o meu cofator 1, 1. Vou escrever aqui embaixo. Cofator 1, 1 seria 2 menos 15 menos 2 mais 18. Então, o cofator 1, 1 seria 2 menos 15 mais 4 menos 18. Cofator 1, 1 seria, aqui eu tenho 2 mais 4, 6. 6 menos 15 dá 9, certo? Menos 9. Menos 9 menos 18 dá menos 27. Então, achei o cofator 1, 1. Agora, eu vou achar o cofator 3, 1. Por que eu não acho o cofator 2, 1? Porque aqui vai ser 0, lembra? Como eu vou zerar isso aqui, então não vou nem achar o cofator, não vou nem ter esse trabalho. Então, vou achar o cofator 3, 1. Então, cofator 3, 1 será menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes determinante do que sobrou. Vamos olhar aqui agora de perto. Aquele mesmo esquema. Eu estou considerando este elemento. Então, eu vou desconsiderar esta linha e esta coluna. Então, o que sobrou? Sobrou isso e isso aqui. Então, vamos reescrever isso lá embaixo. Então, sobrou 2, 1 e 4. 1, 2 e 3. 3, 5 e 1. E agora a gente calcula o determinante. Repete as duas primeiras colunas. E aí a gente vai ter do lado de cá e para o lado de lá. Vamos lá. Vamos resolver para o lado de cá. 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Para o lado de lá agora. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1 vezes 5, 20. Então, para eu calcular o cofator 3, 1, seria, percebam que menos 1 elevado a 4 dá 1, né? Então, não vou nem levar em consideração. Eu vou pegar só os elementos dali. Então, vai ser 20 mais 9 mais 4 menos 24 menos 30 menos 1. Então, a gente tem cofator 3, 1 será 20 mais 9, 29 mais 4, 33. Menos, opa, aqui é mais e mais, perdão. Menos 24, menos 30, menos 1. Então, vai ficar 33 menos 30 dá 3. 3 menos 1 dá 2. 2 menos 24 dá menos 22. Então, achei o cofator 3, 1. Então, agora eu vou substituir aqui nessa fórmula. A fórmula era D é igual a 1, 1 vezes C1 mais A3, 1 vezes C3, 1. Qual foi meu valor de A1? A1, 1. Meu valor de A1, 1 é 1. Então, D vai ser 1 vezes o cofator que está aqui, que é menos 27. Mais A3, 1. Se a gente olhar aqui, é menos 1.
Então, menos 1 vezes o C31, que é menos 22. Então, temos que o determinante dessa matriz vai ser menos 27, menos com menos dá mais com mais 22. Então, o determinante dessa matriz será menos 5. E vocês podem testar para pegando uma outra linha ou uma outra coluna para chegar ao mesmo resultado. Beleza, pessoal? Um abraço.